Bom dia, queridos. Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Antes de mais nada, eu quero dizer que é um privilégio estar aqui com vocês. Uma igreja que eu conhecia apenas pelas transmissões, e pelas gravações. Estar aqui com vocês hoje, estar aqui nessa manhã é uma grande alegria. E eu trago um grande abraço da nossa igreja a vocês. Nós temos orado por vocês como igreja, não só pela família do reverendo Luiz, mas também por toda a igreja, e eu trago um grande abraço da nossa igreja, o nosso carinho e a nossa gratidão a vocês, Vocês são uma das igrejas mais antigas do Brasil, Uma das primeiras igrejas presbiterianas do Brasil, ainda que a organização tenha 73 anos, Essa igreja começou os seus trabalhos ainda no século XVIII, Olha que coisa, é isso, 19, 19, perdão, 18 não, também é demais, 18 nem o Simon tanto tinha começado, mas vamos lá, no século XIX ainda, Eu faltei nessa aula, irmãos, me perdoem. Mateus capítulo 9, eu queria compartilhar esse texto com vocês. Eu escolhi como tema para a mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, a igreja vencedora. E eu quero ler os versículos 35 a 38, o final do capítulo 9 de Mateus. E por que eu escolhi esse título, a igreja vencedora? Com alguns propósitos, O primeiro propósito, irmãos, é que num aniversário de igreja, aliás, todo aniversário é tempo da gente repensar e da gente avaliar e da gente olhar. No nosso aniversário pessoal é assim também, a gente olha para trás e vê quantos motivos de gratidão nós temos, olhamos para frente e vemos quanto nós podemos trabalhar aí ainda para crescer e para desenvolver e para melhorar. Então é um tempo de nós avaliarmos sempre, Mas o aniversário nos dá essa oportunidade especial. E eu queria falar sobre uma igreja vencedora, primeiro para que a gente pudesse trabalhar o conceito, o que as Escrituras nos ensinam sobre ser uma igreja vencedora, que provavelmente vai ser muito diferente daquilo que a gente ouve comumente hoje sobre o que é uma igreja vencedora. E meu segundo propósito em trabalhar esse tema é encorajar os irmãos a seguirem adiante, encorajar os irmãos a continuar seguindo a busca de ser uma igreja relevante, de ser uma igreja bíblica, de ser uma igreja santa, de ser uma igreja que serve ao Senhor e que glorifica ao Senhor. E a melhor maneira de nós continuarmos crescendo é nós sermos sempre relembrados daquilo que nós uma vez já aprendemos. Então eu tenho certeza que você já aprendeu tudo o que eu vou falar aqui nessa manhã. Por isso, meu desejo, minha intenção é trazer um encorajamento e relembrar você de tudo aquilo que o Senhor já tem ensinado a você. Bom, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, eu vou ler o meu texto na versão NVI, que é a versão que eu não estou mais familiarizado, mas fique à vontade para ler na sua versão também, ou no seu celular, caso seja a situação, tá? Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Pai, essa é a tua palavra e nossa oração mais uma vez nessa manhã é que o Senhor continue a falar conosco e use esse tempo, essa palavra, para edificar a nossa vida e glorificar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, só para contextualizar você um pouquinho, Mateus ele usa uma lógica muito interessante no que ele vem escrevendo aqui. No capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ter o Sermão do Monte, onde ele vai trazer o fundamento da fé cristã. Nos versículos 8 e 9, ele vai apresentar Jesus numa série de ações
de cura, de transformação, de ensino, mas basicamente você vai ver muitas curas e muitas realidades, muitas ações de Jesus depois daquele momento do Sermão da Montanha. E aqui, no final do capítulo 9, o que Mateus faz, e por consequência, primariamente o Espírito Santo faz, é nos dar um resumo daquilo que até então Jesus fez. Mateus faz isso, ele resume como Jesus agia, como Jesus se movia, como Jesus trabalhava, para que isso servisse de referência para os discípulos, já que na lógica de Mateus aqui, o capítulo 10 começa com o envio dos discípulos, o envio dos 12. Então, o que Mateus está fazendo aqui é finalizar essa série de relatos que ele faz sobre Jesus, sobre suas ações, para depois iniciar o relato de quando Jesus envia os seus discípulos. Então esse texto ele é bastante central quando nós queremos entender como a igreja deve se mover, como a igreja deve ser, como a igreja deve agir. Então o que eu gostaria de extrair desse texto aqui com vocês são algumas lições ou algumas características de uma igreja vencedora. E esse termo, apesar de ele ser um termo muito desgastado e muito mal utilizado, ele é um termo bíblico. Várias vezes o termo vencedor vai aparecer conectado à igreja e conectado aos cristãos. Então, a primeira característica que eu gostaria de destacar aqui, está bem no início do versículo 35, diz assim, olha: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. A primeira característica de uma igreja vencedora é que ela é uma igreja missionária. Nós hoje, irmãos, temos uma tendência muito grande a entender missões de uma forma muito simplista, ou de uma forma muito racional, ou apenas como uma ação que a gente faz. Mas o ser missionário, ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente faz como uma ação missionária. Existem ações missionárias, mas uma igreja ser missionária vai muito além de algumas ações missionárias. Por exemplo, uma igreja missionária, ela tem sim toda a sua responsabilidade como igreja local, com o povo que congrega naquela igreja local. Mas ela nunca perde de vista que ela é parte de um reino muito mais amplo do que a sua própria igreja local. Então ela vai compreender que ela tem um papel de grande responsabilidade com cada cristão que congrega nessa igreja local, mas ela também vai compreender que, como parte de uma realidade muito mais ampla, existem realidades que ela precisa atender, existem realidades que ela precisa focar também. Ser uma igreja missionária é muito maior do que apenas enviar os seus missionários, mas é uma igreja que vai preparar também cada cristão para ser missionário onde ele viver, ou onde ele trabalhar, ou onde ele estiver. Na verdade, uma igreja missionária é uma igreja que pensa o tempo todo em como servir o reino de Deus, como anunciar o reino de Deus, como levar o reino de Deus a todos aqueles que ainda não o conhecem. Isso faz dessa igreja uma igreja altruísta, uma igreja que tem orçamento que não é gasto localmente, uma igreja que tem orçamento que não é gasto no conforto ou no desenvolvimento da própria igreja local, sem com isso abrir mão das responsabilidades locais, mas há um altruísmo de olhar para o reino e dizer: nós pertencemos a algo maior do que o nosso local. E por isso nós precisamos levar isso tudo que nós temos experimentado aqui a outros lugares, a outras pessoas. Uma igreja vencedora é uma igreja que não para, é uma igreja que vai a todos os povoados, que vai a todas as cidades, que entra em todos os locais onde o Senhor a envia e que abre portas para que o Evangelho seja apresentado em todos os lugares. Mas o texto continua dizendo assim, que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. E a segunda característica que eu gostaria de destacar aqui de uma igreja vencedora, é que ela é uma igreja ensinadora. Uma igreja vencedora é uma igreja ensinadora.
Olha o que Jesus estava fazendo aqui, irmãos. Ele estava indo em todas as cidades e povoados e procurando as sinagogas. As sinagogas eram um local onde essencialmente os judeus se reuniam semanalmente, ou em algumas situações, em outros momentos também, para aprender o quê? O que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. A lei de Moisés, aquilo que era a base da religião judaica. E Jesus ia a esses lugares onde as pessoas já sabiam, onde as pessoas já conheciam. E Jesus ia lá para quê? Para ensinar. Nós não podemos dar como certo, irmãos, que as pessoas sabem. A missão de ensinar é uma missão infindável da igreja. Uma igreja vencedora, ela está sempre preparando, está sempre trabalhando. Quando nós olhamos para Efésios 4, por exemplo, onde falam dos 5 ministérios ali, ou dos 5 dons ministeriais, a gente acaba focando muito nesses títulos e nessas realidades, e a gente esquece o final desse texto que diz que todas essas pessoas, elas servem para capacitar os santos para a obra do ministério. É fundamental que nós, como igreja, amemos o ensino, irmãos. Amemos aprender, amemos ensinar, e possamos colocar recurso, energia, tempo, em que outras pessoas conheçam o Evangelho do Reino de Deus, saibam aquilo que Deus nos revelou, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos ensinou na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Uma igreja vencedora, ela é ensinadora, irmãos. Ela não é uma igreja que dá por certo que as pessoas sabem, não é uma igreja que confia que as pessoas aprenderão naturalmente, mas é uma igreja que tem ações concretas para que pessoas aprendam sobre o reino de Deus, aprendam a caminhar com Jesus, aprendam a amar Jesus. E aqui nós não estamos falando de um ensino, irmãos, apenas intelectual, que é muito valioso e importante, mas um ensino que é completo, que traz o conhecimento, mas que vai produzir um conhecimento que gera piedade. Ensina o cristão a caminhar com Jesus, a amar Jesus, a ser de Jesus, a ouvir Jesus na sua palavra, a desejar estar com Jesus. É só aprendendo, irmãos. A questão do ensino, ele é libertador para nossas vidas. Aquilo que nós aprendemos nos transforma, nos capacita a sermos completamente diferentes. E nos abre, às vezes, um mundo completamente novo de realidades que nós até então não entendíamos. A nossa maneira de enxergar o Senhor e tudo mais se torna muito diferente. Portanto, uma igreja vencedora é uma igreja ensinadora. Mas uma igreja vencedora também é uma igreja proclamadora. Jesus ia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Irmãos, nós temos uma mensagem que é transformadora, nós temos uma mensagem que é radical, uma mensagem que separa completamente a realidade entre o antes e o depois de conhecer essa mensagem. E a nossa grande missão, irmãos, é proclamar esse reino de Deus. É proclamar que existe um rei que veio e que voltará para estabelecer plenamente o seu reino. É proclamar que há um Senhor sobre a terra, que um dia há de julgar todas as coisas. É proclamar que nós temos um Salvador, que em nosso lugar se fez maldição para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. É proclamar, é anunciar o reino de Deus. A nossa mensagem, irmãos, é Jesus, é a salvação em Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, nós enxergamos muitas igrejas e pessoas se perdendo nisso, ensinando muitas outras coisas, mas não proclamam o reino de Deus. Ensinam as pessoas sobre dar passos para todos os lados, para realizar todas as questões em sua vida. São os passos que fazem tudo, os passos da vitória, os passos da prosperidade, os passos de tudo.
mas não proclamam o Evangelho, não anunciam: ei, há um Salvador diante de nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos proclamar esse reino de Deus. É isso que Jesus ia anunciando. Jesus ia anunciando: o que o Pai prometeu está se cumprindo. Lembra da mensagem de Jesus? Qual era? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem de Jesus para todo mundo, é a mensagem de Jesus para os judeus, é a mensagem de Jesus para os discípulos, é a mensagem depois dos discípulos para os gentios, a mensagem dos discípulos para os judeus. Essa era a mensagem. A proclamação é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E uma igreja vencedora, irmão, é uma igreja que proclama esse reino, que anuncia esse reino, que aguarda esse reino. Mas uma igreja vencedora, ainda no versículo 35, também é uma igreja transformadora. Olha o que diz: ele ia pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças. Claro que nós não temos esse poder em nossas mãos, né? E é claro também, é muito importante a gente lembrar de todo o contexto da necessidade de todos esses sinais, à medida que essa mensagem era uma mensagem nova para todo mundo. E à medida que a igreja vai se organizando, a igreja vai se tornando o grande sinal. O grande sinal que a mensagem do Senhor é verdadeira é a igreja. Quando qualquer pessoa olha para a igreja, ela vai ver o que eles estão anunciando e pregando é verdadeiro, porque está transformando essas vidas. Uma igreja vencedora, irmãos, ela tem essa mensagem transformadora, ela tem essas ações lembrando, pensando, entendendo que as pessoas precisam de transformação, que todos nós precisamos ser transformados por esse poderoso evangelho que tocou as nossas vidas, por essa poderosa mensagem, por a poderosa presença do Espírito Santo em nós. Uma igreja vencedora, irmãos, é uma igreja onde as ações dessa igreja produzem transformação. É claro que todas essas ações são debaixo do poder do Espírito Santo, isso é indiscutível, mas sempre que a igreja está agindo, fazendo, pensando, planejando, nós não planejamos por outra razão, senão para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas sejam transformadas, para que as pessoas sejam edificadas no Senhor, por causa da sua palavra, por causa da presença poderosa do Espírito. Uma igreja vencedora, irmãos, é uma igreja onde nós amamos essa transformação que nós necessitamos. Não é uma igreja que tem medo de confrontar, não é uma igreja que tem medo de ensinar o Evangelho, não é uma igreja que tem medo de lidar com as feridas, de lidar com os problemas, de tocar nas situações que são difíceis e que são às vezes até de alguma forma polêmicas. Não, é uma igreja que sabe que a gente precisa tocar nisso para que haja cura. Irmãos, nós só podemos ser tratados de uma doença se essa doença for diagnosticada. Se existirem assuntos que nós não podemos tratar entre nós, como é que essas doenças serão reveladas? Como é que nós vamos tratar os nossos pecados, se os nossos pecados não há um endereçamento aos nossos pecados, nas mensagens e no ensino e na vida da igreja? Nós precisamos desse confronto. Confronto é terapêutico, é curador, é transformador. E a mensagem de Jesus não era outra coisa, senão confrontativa. Ele tinha amor, generosidade, bondade. Jesus tinha todas aquelas características amorosas para anunciar sua mensagem. Mas a mensagem de Jesus confrontava todos aqueles que a ouviam. Ninguém ouvia Jesus e dizia: está aí um cara legal. Pô, mensagem boa desse cara. Olha. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um curso, me permita aqui essa digressão rapidamente. Eu fui fazer um curso de fotografia, e aí eu, como sempre, me matriculei no curso, sentei lá e não falei nada. Eu perdi a primeira aula. A primeira aula normalmente é aquela aula que todo mundo se apresenta. Eu perdi a primeira aula. E fui na segunda aula, fiz a segunda aula. Na terceira aula eu sentei, o professor olhou para mim e falou: boa noite, pastor.
Aí todo mundo olhou para mim, né? Você é pastor? Você é pastor? Eu falei, sou pastor. Aí um rapaz lá virou para mim e falou, nem parece. Eu falei, irmão, eu sei que você está falando isso como um elogio, mas isso é uma ofensa. É uma ofensa. Você tinha que ter percebido que eu sou pastor na primeira frase que eu falei para você. Ou pelo menos que eu sou cristão. Às vezes nós achamos que as pessoas no nosso trabalho não nos enxergarem, não nos perceberem como cristãos, é algo legal. Não é não, irmãos. Não há transformação onde o pecado não é revelado. Não há transformação onde a doença não é diagnosticada. Nós precisamos de uma mensagem que anuncie o Evangelho em toda a sua extensão. Ele vai falar sobre o consolo, vai falar sobre o conforto, mas ele também vai falar sobre a nossa necessidade de transformação, porque uma igreja vencedora, ela é transformadora. No versículo 36, o texto diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas. E aqui nós temos outra característica da igreja vencedora, que é uma igreja compassiva. É uma igreja que entende que as pessoas estão sofrendo, que entende que a vida sem Jesus é angustiante, mesmo para aqueles que nem perceberam que é angustiante. Ela não se torna uma igreja soberba. Uma das mensagens bíblicas que mais toca meu coração e que mais me amedronta é a carta que Jesus envia para a igreja de Laodiceia. Você lembra o que Jesus disse a essa igreja? Você diz, sou rico e não preciso de nada. E aí Jesus diz, não sabes porém que és pobre, cego, miserável, digno de compaixão. E aí as traduções vão mudando as palavras, mas em essência é isso. Olha o auto-engano dessa igreja. Essa igreja se considerava uma igreja pronta, uma igreja que tinha todas as suas necessidades supridas, era rica, não precisava de nada, não dependia de ninguém. Era uma igreja que estava se ensoberbecendo por toda a sua história, por tudo que tinha. E Jesus diz, não sabes, porém, não percebes, porém, que és pobre, cego, nu e digno de compaixão. Esse texto me amedronta, irmãos, porque uma igreja que vai perdendo sua compaixão, que vai perdendo o amor pelas pessoas, que vai perdendo o desejo de investir os seus recursos para que outras pessoas tenham suas necessidades aliviadas, sejam elas espirituais ou de outras ordens, essa igreja vai se tornando soberba, ela vai se tornando altiva, ela vai começando a entender que ela é melhor que os outros grupos. E começa a olhar para os outros grupos e dizer, está vendo aí, olha como a vida sem Jesus, olha como é triste, e do alto de um pedestal, como que dizendo, você poderia ter outra vida, mas você não quer. E a gente sabe que não é isso, a gente sabe que ao contrário disso, as pessoas não conhecem Jesus. Nenhum ser humano natural sequer deseja Jesus. Todo ser humano sem Jesus cria para si seu próprio Deus. E ainda que ele chame esse Deus de Jesus, se ele não tem uma experiência pessoal com Jesus, esse Deus de Jesus é um Deus criado. E ainda que ele diga que ele crê em algumas coisas que nós cremos, se ele não tem uma experiência salvadora, irmão, todo Deus de quem não teve uma experiência salvadora com Jesus é um Deus criado. Nós precisamos ter compaixão das pessoas ao nosso redor, compaixão do irmão que cai. Uma das coisas mais tristes na igreja hoje é quando um irmão cai em pecado, não por causa do pecado apenas, que já é por si só muito triste, mas muitas vezes pela falta de compaixão daqueles que estão ao redor. Paulo teve que tratar isso em Corinto, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, olha, nós tivemos aqui um pecado muito grave, há uma disciplina muito séria, mas se já acabou o tempo, se ele já foi disciplinado, agora é hora de restaurar a comunhão, para que ele não se perca, para que ele não receba demais aquilo que ele está recebendo como disciplina. E é muito interessante isso, porque há necessidade da disciplina, há necessidade do tratamento, mas junto com isso, há necessidade de restaurar a comunhão, há necessidade de lidar com essa pessoa como um irmão em Cristo,
que não caiu não é porque não vale nada, que caiu porque, como qualquer um de nós, está propenso a ceder ao pecado. Nós precisamos dessa compaixão, irmãos. Não só lá fora. Muitas vezes nós, como igreja, amamos mais ser ONG do que ser uma igreja que cuida dos seus irmãos. E uma igreja que cuida dos seus irmãos é uma igreja que é saudável, é uma igreja que, quando uma igreja é compassiva com seus irmãos, entende a dificuldade que é as nossas batalhas, essa igreja se torna uma igreja vencedora. Jesus continua dizendo aqui, que a compaixão vem do seguinte: porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E aqui eu queria chamar a sua atenção, irmão, que uma igreja vencedora é uma igreja contemporânea. Contemporânea em que sentido, irmãos? E por favor me entendam bem isso aqui, porque esse é um assunto que às vezes a gente diverge muito entre nós. Não é contemporânea no sentido de que nós abrimos mão da nossa confessionalidade, abrimos mão da nossa biblicidade, abrimos mão da nossa tradição. Não nesse sentido de contemporânea, mas é contemporânea no sentido que nós entendemos que vivemos em nossa época. É interessante que nós lemos as biografias daqueles que são chamados os grandes homens de Deus ao longo da história, e nós vamos perceber algo interessante em todos eles. Todos eles eram homens do seu tempo. Eles lidaram com os problemas do seu tempo. Calvino, por exemplo, em Genebra, precisou lidar com problemas que eram ligados ao seu tempo. A questão, por exemplo, da bebida. A questão, por exemplo, da falta de profissionalização daqueles que chegavam a Genebra perseguidos por conta da reforma em outros lugares. Ele teve que lidar com os problemas da sua época. E nós não podemos, como igreja, viver numa bolha, irmãos. Às vezes nós vivemos numa bolha, nós não temos nem ideia no que está acontecendo no mundo, nós não temos nem ideia do que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso bairro, as pessoas ao nosso redor, como é que tudo isso se move. Nós, como igreja, irmãos, temos uma responsabilidade de influenciar a sociedade. E é isso que todos os reformadores fizeram. Todos os reformadores trataram o Estado, não mais agora como aquele que governava sobre a igreja, mas como aquele que estava debaixo da autoridade, no sentido de ensino, no sentido de influência da igreja. A igreja não governava nada civilmente, não era isso, mas a igreja influenciava. Muitas das leis, por exemplo, de Genebra, tinham a mão do conselho da igreja, a mão do próprio Calvino, a mão da própria igreja de Genebra. Isso é muito importante da gente pensar, irmãos. Não é um incentivo ou um encorajamento para que a gente se envolva na vida social de forma partidária. Não é isso. Mas é um encorajamento, irmãos, para que nós possamos entender qual é o sofrimento das pessoas do nosso tempo. Qual é o sofrimento? Por exemplo, nós temos algumas doenças chamadas a doença do século, ou doença do nosso tempo. Muitas pessoas falam disso, falam, por exemplo, da diabetes como uma delas, falam da depressão e da ansiedade como características do nosso tempo, como doenças do nosso tempo. Nós sabemos lidar com isso, nós entendemos isso. São doenças que em outras épocas as pessoas não tratavam, a igreja não precisava entender isso, a igreja não precisava lidar com isso, hoje nós precisamos. Jesus identificou, Jesus diz aqui que elas estavam aflitas e desamparadas. Em algumas versões diz que elas estavam extenuadas, cansadas, exaustas, em algumas traduções. Jesus identificou o problema das pessoas daquela época e pôde lidar com o problema exatamente como ele é. Como ele era, com uma mensagem que realmente afetava a vida das pessoas com a realidade que elas viviam. Às vezes nós temos pessoas ao nosso redor lidando com depressão, lidando com ansiedade, lidando com um câncer, que é uma bomba na família. E nós estamos lá falando sobre a cor da asa dos anjos. Como se isso tivesse qualquer relevância para os problemas da vida das pessoas. É claro que não estou aqui propondo que a gente leia a Bíblia com o viés da necessidade, mas eu estou encorajando que a gente olhe para a necessidade das pessoas e apresente respostas bíblicas
para essas necessidades, porque elas são importantes para as pessoas que estão nos ouvindo. Em último lugar, irmãos, para poder terminar aqui, o texto diz, versículo 37, então disse aos seus discípulos, e aqui a gente podia falar de uma outra característica que eu não vou entrar nela, que é a igreja vencedora, que é uma igreja a quem Jesus se dirige, a quem Jesus se volta. Olha que interessante, até então Mateus está relatando o que Jesus fazia, e agora Jesus se volta para os discípulos, e Jesus faz a finalização aqui desse contexto, voltando aos seus discípulos. Os discípulos fazendo aquilo, vão ter Jesus direcionados a ele. Mas o que eu quero focar aqui é além disso. Então, disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Falar que uma igreja vencedora é uma igreja que ora, é muito pouco. Porque uma igreja vencedora não é apenas uma igreja que ora, mas é uma igreja que ora segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, orem por trabalhadores. Não é orem aleatoriamente, não é fiquem pensando no que orar, não é escolham alguns temas que vocês gostem para orar, orem por trabalhadores. Jesus está dando aos seus discípulos uma direção de oração. E uma igreja vencedora é uma igreja que ora por aquilo que as Escrituras apresentam como relevante. Uma igreja que ora por aquilo que Jesus nos ensinou a orar, nos direcionou a orar, nos disse, olha, orem por isso, busquem isso no Pai, busquem essas realidades. Eles tinham ali uma direção de Deus, e nessa direção de Deus havia uma ordem para que orassem por essas coisas. Uma igreja vencedora, irmãos, é uma igreja que ora por aquilo que é importante para o reino de Deus. Uma igreja que ora por aquilo que é importante para o próprio Deus. É uma igreja que ora por aquilo que é valioso no reino de Deus. Uma igreja que ora por aquilo que Jesus nos ensinou a orar. É claro que, ao falar sobre a igreja vencedora, irmãos, eu não estou propondo aqui que você olhe para você mesmo, individualmente, ou para a igreja como igreja local e diga, olha, a gente está bem nisso, a gente está bem naquilo. Não é um teste. É um encorajamento, porque se nós formos honestos, nenhuma igreja tem todas essas características de forma plena. A gente busca isso, e claro, e não são todas as características da igreja aqui, né? Mas dentro desse texto, nenhuma de nós tem, mas que Deus nos encoraje, irmãos, a olhar para os próximos 73 anos. Muitos de nós não estaremos aqui, aliás, poucos de nós estarão aqui, daqui a 73 anos. Mas que a gente possa olhar para os próximos 73 anos, como aqueles que 73 anos atrás olharam para que a gente estivesse aqui hoje. E para que a gente hoje pudesse usufruir daquilo que é essa igreja. Mas que a gente possa olhar para frente, para que nos próximos 73 anos, essa igreja possa continuar trilhando o caminho de ser uma igreja confessional, bíblica e apaixonada por Jesus. As próximas gerações, nossos filhos, netos e todos aqueles que o Senhor tem nessa cidade e se agregarão a esse lugar, possam ser alimentados pela palavra de Deus e que Deus continue a ser glorificado nessa igreja, em nome de Jesus. Queria orar com você, querido. Senhor, que o Senhor use essa palavra, Deus, para nos encorajar a confiar sempre no Senhor, a confiar naquilo que o Senhor nos ensina, a confiar no Senhor para sermos a igreja que podemos e precisamos ser, uma igreja vencedora, a igreja que é vencedora porque glorifica o Teu nome, porque serve ao Senhor, porque serve ao Teu povo, porque proclama o reino de Deus. Muito obrigado, Deus, por toda a graça e bondade que o Senhor tem dado a essa igreja, nesses 73 anos, e que o Senhor continue abundantemente a abençoar esse local e esse povo para a glória do Teu próprio nome. Amém.